Galera, tudo bem com vocês? Aqui comigo está simplesmente maravilhoso. Olha, o vídeo de hoje está simplesmente sem palavras, porque sinceramente eu imaginava que o Para de Graça poderia fazer algo parecido, mas daqui muito tempo, uma vez que nós somos um canal bem pequenininho ainda, mas surgiu uma oportunidade incrível aqui em Uberlândia e eu coloquei em prática algo que era meu sonho já há muito tempo. Então, para não enrolar muito, e como vocês já viram no nome desse vídeo, nós conseguimos entrevistar nada mais, nada menos do que ele, o Ciro Gomes, o Cirão da Massa, que hoje vem aí com um discurso interessante em relação a tudo que está acontecendo no nosso país. Então, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco lá na hora, então vocês vão perceber que eu estou bem tenso, bem nervoso, porque estava na presença de uma pessoa que a gente não vê todo dia, não tem contato direto todo dia, mas eu chamei um professor meu, Flávio Muniz, para me ajudar nesse desafio. A entrevista foi bem curtinha porque o Ciro estava com o tempo bem apertado, mas é isso, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, meu nome é Gustavo Medrado e está no ar o Para de Graça com Cirão da Massa! Ciro, nós somos uma mídia livre daqui de Uberlândia, eu tenho um canal chamado Para de Graça e o Flávio junto comigo nós criamos uma página que chama Não Se Omita e o objetivo é trabalhar para democratizar os meios de comunicação. E eu vou começar então com o Flávio para te fazer uma pergunta bem específica sobre as comunicações no nosso país. Bom, Ciro, eu sou professor de História, uma das coisas que mais me incomodou é como essa informação chega principalmente ao jovem de periferia. Nós temos uma grande massificação das redes sociais, mas infelizmente ainda são os grandes meios que detêm esse canal de comunicação. Então eu queria saber, na sua opinião, qual foi o papel da grande mídia, da grande imprensa, no caso do golpe de 2016, visto que em 1964 aconteceu coisa parecida. Ela é claramente, né, vamos separar aqui as coisas, a mídia nepotista, né, que é a dita nacional, são 5 famílias, ela é parte integrante do golpe. Porque ao fazer o exercício econômico, etc., ela apropria excedentes familiares que são hospedados na especulação financeira. E esse é o eixo central da razão do golpe, sob o ponto de vista interno, ao lado da vontade dos políticos de pôr um fim na Lava Jato e ao lado dos gravíssimos interesses internacionais que cobiçam as riquezas brasileiras, especialmente o pré-sal aqui e agora, com urgência, né? Agora, nós temos que pensar sobre a solução para esse problema. E eu tenho procurado evitar a gente cair no risco de um grupo de pessoas que pensam o que nós pensamos, do campo progressista, de resolver isso com um despotismo esclarecido, ou seja, a gente domina o poder, eventualmente, e faz uma regra a partir da gente no poder. Eu acho que isso não cabe e o que eu recomendo hoje em dia é usar o controle remoto. Eu, por exemplo, faz 20 anos não vejo a Globo, não me faz a menor falta. Nenhuma falta mesmo. E treinar a nossa cidadania, porque o mal que uma empresa de comunicação de massas pode fazer é a premissa de que ela é isenta, de que ela fiscaliza o interesse popular, de que ela patrocina com independência o olhar sobre as contradições da política. E aí o grande erro do nosso lado foi não denunciar essa impostura. Eles têm lado. É só você olhar, por exemplo, você tem editoriais, a Globo já pediu desculpa por isso, editoriais chamando o golpe de 64. Você tem manchete de primeira página denunciando o 13º salário como uma coisa que ia liquidar a economia brasileira. Quando foi criado o salário mínimo, tem manchete dizendo, editoriais de todos os jornais, dos grandes, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc., pedindo os militares de 64, afirmando que aquilo é um movimento democrático, etc. O que é que fazemos diante disso? Desligamos e procuramos, aí sim o governo pode e deve fazer, criar institucionalidades novas que financiem novas expressões. No meu programa de 2002, eu já anunciava a ideia de criar mecanismos de financiamento de cooperativas de jornalistas e de cooperativas de produtores culturais e estetas. Ciro, qual que é o papel da juventude na luta pela democracia? Só vocês nos salvam, porque a maioria da população brasileira está muito machucada com a política, com as suas linguagens e com seus intérpretes.
nós tivemos um ciclo de racionalismo moderno, muitas aspas nisso, com o PSDB, que acabou em grande decepção, tanto por mesmo as mazelas, corrupção nos processos de privatização, enganação eleitoral, administração absolutamente conservadora da economia, desemprego de massa e tal. Aí produziu-se um ambiente para dar um cara como Lula. Num primeiro momento, o Lula consegue dar sinais importantes de como se pode fazer uma mudança na selvageria social brasileira. O salário mínimo muda de patamar, o crédito popular vai ao maior volume da história, cria-se uma rede de proteção social que pelo menos a fome esconjurou realmente no lado dos brasileiros mais pobres, mais realmente vulneráveis, e na sequência disso começa a brincar de Deus, se junta com o ributalho, que é o mesmo ributalho que apodreceu com o Fernando Henrique, passa a fazer uma administração criptoconservadora da economia, e a sociedade então se decepciona com o segundo ciclo da economia, com o segundo ciclo da política, ficando numa sensação de orfandade que nega a política. É nisso que o golpe está vicejando. O golpe está avançando porque, a pretexto dos maus exemplos, a pretexto da decepção justa, você está querendo, na verdade, desmoralizar a política. Quem pode mudar isso, e eu estou vendo isso acontecer, é a juventude. Porque a juventude não vivenciou esse trauma lá atrás. A juventude compreende, com menos preconceito, de que o lado das coisas do povo, o lado das coisas do país, não é o lado que o Michel Temer e sua gangue representam. Portanto, está na mão de vocês, mais uma vez, como esteve na mão da minha geração, fazer história no Brasil. Para a gente encerrar, rapidinho, a gente quer fazer um bate-bola com o senhor. Nós vamos falar algumas palavras e o senhor comenta, um breve comentário, o que vier à sua cabeça. Eduardo Cunha. O bandido mor, mas vai para a cadeia. Dilma. Uma pessoa honrada que não compreendeu o tamanho da complexidade do cerco que sofreu e por isso caiu. Lula. Um grande brasileiro, no seu primeiro momento, passou a brincar de Deus e se queimou. Michel Temer. Testa de ferro da quadrilha que dominou o PMDB no Brasil. E aquela revista ali? Surpresinha. Isso é lixo puro. É um instrumento de propaganda dos interesses estrangeiros no Brasil, especialmente dos americanos. E agora vamos falar de coisa boa rapidinho. Nordeste. É um potencial extraordinário para o Brasil, porque a assimetria competitiva do Nordeste na economia tradicional está se superando pelas potencialidades das economias modernas. Então você pode ter, como temos, um centro de neurociências na Paraíba, você pode ter um polo metal-mecânico ou siderúrgico no Ceará, você pode ter um polo de biotecnologia no Cerrado do Piauí, de onde está explodindo uma agricultura de alta linhagem, de maneira que o Nordeste é uma oportunidade para o Brasil e está crescendo acima da média brasileira já há consistentes 10 anos. Assim, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir ao senhor para deixar uma mensagem para os jovens, principalmente aqueles de periferia, que nos últimos anos conseguiram alcançar patamares antes inalcançáveis. Bom, rapaziada, a questão básica é a seguinte: democracia não é um regime de concessão. Você não tem um anjo vingador que vai descer do céu, purificar tudo, tirar o imundício da política e tal. Democracia é um regime de conquista. Então você tem que achar um jeito, se você quer viver num ambiente melhor, você tem que achar um jeito de, botar o dedo no nariz, atravessar essa imundície que está aí, e se juntar com outros que pensam igual a você e ir lá buscar o seu direito. E ir lá exigir que as coisas mudem para o Brasil. Acredite, a minha geração fez isso e ganhou todas. Está na mão de vocês agora. Para de se queixar e vão lutar. Ciro Gomes não se omitiu. Muito obrigado, Ciro. Obrigado a vocês. Maravilha. Um abraço. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, já sabem, Não se esqueçam de compartilhar, curtir esse vídeo. Manda para toda a galera. Vamos propagar esta palavra. Me desculpa mais uma vez, eu estava bem nervoso. Nunca imaginei que aquilo que poderia acontecer naquele dia, mas é isso. Nós vamos melhorando a cada vez que produzimos um conteúdo aqui no canal e na vida desse jeito também. Um beijo para vocês e até a próxima. Fui!